Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. E hoje vamos falar sobre as pequenas e médias empresas. E para debater o tema comigo, eu recebo a doutora Júlia Herrera, que é advogada e consultora jurídica na área empresarial. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, professor César. Agradeço o convite imensamente. Estou me sentindo extremamente honrada de estar aqui. As pequenas e médias empresas desempenham aí um papel crucial na nossa economia, pois contribuem significativamente para a geração dos empregos, das inovações, desenvolvimento local, principalmente aqui na cidade de Bauru. No entanto, aí, para que essas empresas alcancem um crescimento sólido e sustentável, é fundamental que elas adotem estratégias bem planejadas e estejam cientes dos desafios que têm que enfrentar. Na realidade, aí, essas empresas devem estar aí com a mente aberta no sentido de vários aspectos, como a marca, tributação, planejamento sucessório. Na realidade, todo esse contexto é o que nós vamos falar neste programa de hoje. É muita coisa e até mesmo antes disso, e tem tudo a ver com o que nós vamos discutir, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua vida profissional, doutora Júlia, mesmo porque eu sei agora e já assisti, achei extremamente. Ficou muito bacana, a verdade é essa. Você está aí com um podcast, né, que tem tudo a ver com a questão empreendedora, que tem tudo a ver com as pequenas e médias empresas. E eu gostaria que você falasse um pouco, inicialmente, desse seu podcast, dessa questão desse empreendedorismo. Como que está isso aí? Bom, eu sou advogada, né? Me formei. Fiquei por 9 anos em um grande escritório aqui em Bauru. Fiz uma pós-graduação na área que o professor também leciona, que é processo civil. Mas eu sempre tive aquela pulguinha atrás da orelha de querer empreender. Recentemente, eu e a minha parceira, a doutora Miliane, montamos o nosso tão sonhado podcast que chama Pode Isso, Doutoras. Ele é um podcast voltado para a área do empreendedorismo, né, voltado para Bauru e região, onde nós queremos ouvir empresários e empresárias aqui da cidade, com o objetivo principal de trazer insights para as pessoas. Então, eu às vezes tenho medo de querer empreender. Vou ouvir esse podcast, eu vou ter um episódio lá falando, começos, pessoas que te puxam para baixo, como eu saí do fundo do poço e comecei a empreender, inseguranças. Atualmente, nós estamos no nosso 3º episódio, com muito orgulho, em crescimento, mas eu me considero uma empresária aqui em Bauru. Uma empresária de pequeno e médio porte, mas em crescimento. E esse tema, ele sempre me chamou muita atenção, principalmente lendo recentes matérias, nós temos que no Brasil é uma abertura de a gente tem uma média de mais ou menos 7 mil empresas abertas por dia. Então, pensando na estrutura das empresas, pensando nesse crescimento acelerado, o nosso podcast e eu, como advogada, atuamos tentando ajudar esses pequenos e médios empresários a crescerem de uma forma mais estruturada e organizada para que esse negócio apenas prospere e alcance outros patamares. Que bom, realmente, esse empreendedorismo aí na questão aí das mídias e tudo mais, hoje tudo online, tudo internet, sem dúvida alguma, vocês darão uma grande contribuição para os pequenos e médios empresários, que é o nosso tema. E eu vou te fazer já uma colocação, uma pergunta aí, né? Quais são os passos essenciais para abrir uma pequena ou média empresa? Porque muitas vezes, eu faço essa pergunta porque muitas vezes o nosso telespectador está ali, ele tem aquela vontade de fazer algo, de criar algo, de empreender em algo, mas esbarra justamente nessa primeira pergunta, né? Quais são os primeiros passos ou os essenciais para se criar uma pequena empresa, uma média empresa? Olha, um MEI, ele é muito fácil de ser constituído, online mesmo, através do portal, no Gov, a pessoa consegue montar a sua MEI. Basicamente, você precisa de um documento, uma sede, e você já consegue abrir sua MEI. Você tem que ter algum cadastro no portal, que é aquela conta, que é a conta ouro, que ele pede uma validação de rosto, mas basicamente é isso. Outros tipos, né, de empresa, nós precisamos registrá-las nos órgãos competentes, do junta comercial, ou cartório. Vai depender muito da atividade que esse profissional ele pretende desenvolver.
Mas, assim, o registro ele é muito importante para você conseguir regularizar a situação da sua empresa, o seu CNPJ, ter uma personalidade jurídica ou não. Isso vai depender muito do que aquele profissional quer fazer e como ele quer começar já a crescer de uma forma estruturada. Você falou aí, doutora Júlia, a questão da MEI. Sim. Explicou, maravilha. Aí muitas pessoas até acabam se perguntando ou sendo uma dúvida. Ou seja, quais são as vantagens ou as principais vantagens e benefícios de ter uma MEI, de formalizar uma MEI? Porque muita gente, às vezes você vê pessoas aí, eu vou abrir uma MEI, mas não sabe nem o que está fazendo, ou não sabem o que estão fazendo, não entendem quais são as vantagens e acabam indo aí, como se diz, na maré, né? O meu amigo, meu vizinho fez, eu vou fazer também. Mas não tem a noção das vantagens, não tem noção dos benefícios dessa formalização como uma MEI. Olha, eu penso assim, acho que para uma pessoa que ela quer investir, ela não quer ter um custo alto, um investimento alto, desde que a atividade que ela vai desempenhar, ela se enquadre na lei, ela pode sim ter uma MEI, né? A MEI ela tem um rol específico de atividades, depois eu vou pedir para o pessoal subir aqui o link com o site para consulta. Mas assim, é uma infinidade de atividades que você pode desempenhar na MEI. Então, a primeira coisa é identificar se de fato a atividade que você pretende desempenhar, ela se enquadra na MEI. A MEI ela não tem custo para ser aberta, então às vezes as pessoas pensam, mas eu vou gastar com isso. Não, você não vai gastar para abrir uma MEI, é gratuito esse procedimento. Vejo que uma das grandes vantagens é você também poder adquirir um crédito por meio desse CNPJ, são créditos diferenciados no banco, aquisição de veículos próprios direto nesse CNPJ, também com um custo reduzido. Nós temos também a possibilidade de você participar de licitações municipais e estaduais como MEI, que é uma coisa que, assim, para algumas empresas, elas nem sabem que um MEI poderia estar participando daquela licitação e faz toda a diferença você explorar mais um pouquinho, né, um campo diferenciado. E assim, eu acho que o MEI, num aspecto social, você consegue também se regularizar perante o INSS, você consegue ter a sua contribuição, um planejamento pensando numa aposentadoria, pensando às vezes, eu sofri um acidente, se eu estou numa situação irregular, sofri um acidente, eu vivo daquilo, o que eu vou fazer? Você não consegue fazer mais nada. Então assim, o MEI, ele te garante também um auxílio doença, acidente, até mesmo se algum ente da família acabar sendo preso, isso pode acontecer, um auxílio reclusão. Então eu penso que o MEI, ele é o primeiro passo para quem quer empreender, não quero gastar muito, quero ver se aquilo ali é para mim, e também ele vai ter um monte de benefício, coisas que, estando numa situação irregular, ele não teria. E com um custo muito baixo. O custo do MEI, da manutenção de um MEI, é basicamente o pagamento da DAS, né, que é o imposto voltado para MEI. A DAS, ela varia pela atividade, né? Se você presta um serviço ou se você está prestando, ou se você vende um produto, ela tem uma alteração no valor, mas ela gira em torno aí de uns 70, uns 80 reais por mês. Então, é um custo baixo para você ter uma empresa e estar regularizado. Muitas pessoas às vezes me perguntam, mas eu tenho meu nome negativado, eu posso ter uma MEI? Pode, isso não tem problema algum, você pode ter uma MEI. Então, eu só vejo vantagens em ter uma MEI, uma contabilidade. Você não precisa manter um contador, você pode emitir notas fiscais. É muito simples, eu vejo que assim, é uma solução mesmo no Brasil, onde a gente tem várias pessoas em situações de trabalho informal que elas podem sim constituir uma empresa e ter uma seguridade, tanto financeira quanto social. Que bom, essas informações, principalmente o que você disse agora do INSS, essa questão da negativação do nome, doutora Júlia, isso é muito importante, porque é isso que você disse. A pessoa no Brasil, isso é comum. Ela acha que porque o nome está negativado, ela não pode fazer nada. Sim. Né? E não é bem assim, como bem explicado por você. Uma outra questão. Quando a gente fala de empresa, a gente costuma ligar a empresa a uma marca, né? Não só as grandes empresas, mas também pequenas, médias empresas e até uma MEI. Né? E até uma MEI. Então, sempre que você fala de uma empresa, tem ali uma marca. Então, o que isso tem a ver com a nossa fala aqui, a nossa conversa, né? As pessoas às vezes não entendem a importância de se registrar uma marca da própria empresa dela. Isso é uma questão de extrema importância. Mas nós vamos falar disso já já, porque nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí.
Ingressar na faculdade é uma das principais etapas da vida. O aluno chega com tudo: sonhos, desejos, muita expectativa e uma baita vontade de estudar. E a FIB vem com tudo também. Laboratórios completos, aulas 100% presenciais e cursos de excelência, sendo 4 deles nota máxima no MEC. Professores mestres, doutores e que atuam profissionalmente com aquilo que ensinam. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. FIB, vem com tudo. Inscreva-se fibbauru.br. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Hoje estamos falando sobre as pequenas e médias empresas. Debate o tema comigo a doutora Júlia Herrera, que é advogada e consultora jurídica na área empresarial. No bloco passado, eu estava aqui, já te fiz uma indagação sobre a importância aí de se fazer o registro da marca da minha empresa, vamos imaginar, né? Porque muita gente acaba... Na verdade, as pessoas às vezes não botam fé no empreendedorismo, na força do empreendedorismo. E às vezes a pessoa abre uma empresa, acha que não vai dar em nada e quando vai ver já está aí bombando e a pessoa não se atém a essa questão da importância do registro da marca, né, da própria empresa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. Então, professor, muitas pessoas elas acabam negligenciando o que para mim é uma das coisas mais importantes da empresa, que é a marca da empresa. No direito, o professor também, como deu aula de direito empresarial, sabe que nós temos o nome empresarial, né, o nome da empresa, e temos a marca, que são coisas que elas não se confundem. Em termos jurídicos, elas são coisas distintas. Eu posso, claro, ter uma marca que tem o meu nome empresarial, mas elas possuem registros diferentes. Eu já tive vários clientes que assim, eu abri meu Instagram primeiro do que outra pessoa e por isso eu tenho mais direito sobre aquele nome do que aquela pessoa que abriu depois. Ou, eu fiz o registro da minha marca, né? Eu abri a minha empresa na junta comercial antes de um concorrente meu, então eu tenho mais direito sobre aquele nome. E não funciona assim. Nós temos uma diferença entre nome empresarial e marca, são coisas distintas e cada uma tem o seu registro no órgão competente. O registro na junta comercial, ele garante ao empresário uma proteção, né, que nenhuma outra empresa irá registrar um nome idêntico ao dele no território estadual. Então, as juntas comerciais elas são vinculadas aos estados. Então, por exemplo, a Junta Comercial de São Paulo, a JUSCESP. Eu não vou ter uma outra empresa com o mesmo nome da minha, por eu ter essa garantia territorial. Mas se eu quiser uma garantia no Brasil inteiro, apenas o registro no órgão, que é o INPI, que ele de fato vale. Então, eu já tive a situação de um cliente que ele fez assim. Ele abriu a empresa dele, criou um nome super legal, mandou fazer um monte de material de marketing, investiu uma grana nisso. Aí antes dele fazer tudo isso, eu falei assim, fulano, você já fez, né, uma consulta para ver se de fato esse nome não está registrado no INPI? Ah, não, doutor, eu abri meu Instagram, fui o primeiro, não tinha ninguém. Eu falei, eu oriento que você faça, né, esse registro, coisas que a gente faz na rotina do escritório, mas ele não quis fazer. E ele foi lá, investiu no material de marketing dele. O que aconteceu? 3 meses depois, ele recebeu uma notificação de que ele não poderia utilizar nenhum material com aquele nome daquela empresa. Aí ele veio me procurar, já com um problema feito. Eu falei, bom, vamos consultar se de fato essa empresa está registrada no INPI. Ela estava registrada. O registro no INPI, a partir do momento que você faz, ele tem uma validade por 10 anos. Então, por 10 anos, aquela marca ela encontra-se vigente. Você não pode registrar uma mesma marca naquela mesma classe. Quando nós falamos em classe, onde eu tenho, por exemplo, marcas que ficam registradas no segmento de academia, outras refrigerante, com Coca-Cola, Pepsi, cada uma tem a sua classe, então eu não posso registrar mais naquele lugar. E ele não conseguia mais registrar. O que ele teve que fazer? Ele teve que mudar todo o material de marketing dele, ele perdeu tudo. E aí ele começou do zero, de forma correta, ou seja, fazendo a pesquisa, registrando a marca, para depois ele conseguir abrir um Instagram, abrir outras coisas e vender. Mas ele perdeu muito dinheiro nesse meio tempo, né? Porque ele não só perdeu a marca, mas como clientes que depois eles perderam a referência do que era a marca dele, de quem ele era, se mudou a empresa, se não mudou. Isso tudo que você falou agora, simplesmente por um pequeno descuido, né, dentro da sua fala aí,
simplesmente deve ter gerado, com toda certeza, muito prejuízo para ele, porque investiu em marketing, material e tudo mais, né? Por uma questão que seria mais simples, que é isso que você está dizendo. Aí na sua fala também você falou muito, o nome da empresa, a marca, as pessoas podem estar aí achando que quando a gente fala de nome e a marca, estamos falando da mesma coisa. E na realidade não é. Não. Qual seria a principal diferença entre o nome empresarial e a marca da empresa? O nome empresarial, ele é o que você levou a registro no órgão específico. Então, eu levei ele a registro na junta comercial. Eu não posso vender o nome da minha empresa, diferente da marca. A marca, depois eu posso vender essa marca para terceiro. Volto a dizer que a proteção desse nome, ela fica quando eu fiz só o registro dele no órgão competente, ou quando eu fiz a abertura da minha empresa e dei o nome para minha empresa, ela fica vinculada só à base territorial daquele estado em que ela foi aberta. Então, eu não posso ir contestar, por exemplo, eu estou no estado de São Paulo, eu não posso contestar uma pessoa que abriu isso lá no Rio Grande do Norte. Ela pode abrir uma empresa igual a minha, com o mesmo nome, a mesma atividade. E o que isso gera para o consumidor? Confusão. Além de confusão, também perda do seu material, porque você está fazendo, às vezes, propaganda para uma outra pessoa. Então, a importância de você registrar a marca é você ter essa garantia territorial. E, além disso, também de você não sofrer no futuro. Acontece muitas vezes da pessoa não ter registrado essa marca e vai lá um terceiro e registra e depois ele fala para você assim, você quer a marca? Então, você vai me pagar para eu te dar essa marca. Aí eu te vendo a minha marca, entendeu? Uma outra questão, além desse nome, etc., como a gente está aí debatendo sobre empresa de um modo geral, né? Pequenas e médias empresas, MEI e tudo mais. Nós vemos hoje no mercado uma coisa que eu tenho certeza que o nosso telespectador, a nossa telespectadora, muitos de vocês que estão aí nos assistindo vão falar, opa, agora chegou, é aí que eu me enquadro. A chamada empresa familiar, né? Sim. Nós temos aí aquela empresa que muitas vezes veio do avô ou dos avós, passou por pai, para a mãe, e agora está aí na geração dos filhos, e às vezes essa geração do filho às vezes chama lá, eu confio no meu primo, vamos chamar meu primo para vir aqui, meu tio também é bom naquilo ali, vamos chamar meu tio para vir aqui. Você que está nos vendo sabe que é assim, eu tenho certeza que muitos de vocês aí no sofá estão dando até risada, né? Falando, nossa, é a minha empresa mesmo, tá? O primo, a prima, o tio e a mãe, o outro irmão e o cunhado veio junto, a cunha... Bom, resumindo, isso é muito comum, principalmente em cidades menores, né? Essa questão da empresa familiar. Sim. E eu vejo também que essas empresas familiares que veio do avô, muitas vezes vem vindo como se diz aí, numa toada administrativa que não se vê nenhum planejamento sucessório nessa empresa familiar. A pessoa vem levando aquilo, como se diz, é todo mundo da família, tá tudo beleza, eu confio em todo mundo confia em mim. E, na verdade, hoje em dia, no mundo que a gente vive, no mundo empresarial, quando a gente fala mundo empresarial, eu posso estar falando desde um empreendedor aí que vende pipoca até uma grande empresa, de um barzinho, tudo isso hoje é empresa, tudo isso é empreendedorismo. E todas essas empresas, independentemente do porte, e aqui especificamente já a gente está falando da empresa familiar, das empresas familiares, há que se fazer um planejamento sucessório. E eu sei que quando eu falo esse termo, planejamento sucessório, tem muito empresário que está assim, nossa, o que é isso? Né? Então, por que é importante realizar aí um planejamento sucessório em uma empresa familiar? Sim. O que eu falo assim para os meus clientes, ninguém que é pequeno quer se manter pequeno, nós queremos crescer. Então, às vezes a gente começa um negócio, não analisa essas questões que estão fora, né, do nosso contexto venda, compra, marketing, e elas são questões essenciais. Eu vejo que a pandemia, ela nos trouxe isso de uma forma assim, muito escancarada, né? Quantas empresas acabaram não fechando porque não tinham alguém para dar continuidade, porque ela não tinha critérios para que isso ocorresse. Então, cada vez mais a questão do planejamento sucessório, o planejamento sucessório nada mais é do que planejar o que pode acontecer com você caso você venha a faltar. Então, o que a gente pode fazer em algumas empresas? Em todas, na verdade.
quando nós vamos conversar para constituir uma empresa, principalmente quando essa empresa ela é formada por sócios, que às vezes não são sócios da mesma família, eu tenho um amigo meu, montei uma sociedade porque a gente vai se dar muito bem. Vamos sentar em conjunto e vamos pensar nesses aspectos, não só planejamento sucessório, mas eventual divórcio, como esse divórcio pode impactar dentro da estrutura da minha empresa. Nós sabemos, né, professor, que nós temos no Brasil diversos regimes de bens. O mais comum é a comunhão parcial. Ou seja, se eu vier divorciar do meu cônjuge, ele vai ter participação na minha empresa? Ele vai poder entrar na minha empresa? Vocês já pararam para pensar nisso? É extremamente relevante analisar esse cenário, porque às vezes o meu sócio não vai querer que a minha esposa entre na empresa ou vice-versa. E a empresa também tem que estar preparada para poder liquidar essas cotas, caso esse cônjuge, que ele teria direito, em razão do regime de bens dele, né? Estamos falando aí do regime da comunhão parcial, de ter uma participação na empresa, caso o sócio não aceite que ele entre na empresa no falecimento ou no divórcio daquele que está deixando ou separando. Então eu vejo assim, muitas empresas acabam se perdendo justamente nesse ponto, porque elas falam assim, e agora? Não tem nada no meu contrato social, eu não tenho o que a gente chama que é um acordo de sócios. Um acordo de sócio é um acordo que a gente faz paralelo ao contrato social, que tem validade jurídica e que ele estabelece, olha, esses regramentos internos, essas coisinhas no meio entre as linhas ali que a gente sempre esquece de fazer, eu vou trazer nesse contrato ou nesse acordo de sócios. Então lá eu vou estabelecer como eu vou fazer um planejamento sucessório. Olha, faltando o sócio, eu vou admitir a entrada dos herdeiros dele nessa empresa? Vou admitir. Mas o herdeiro trabalhava na empresa? A gente pode estabelecer critérios de entrada, ele vai entrar em tal patamar, até ele adquirir a cultura da empresa, que um pouquinho mais para frente nós vamos chegar nesse tema que é governança. Então a gente já consegue ir construindo isso para que essa empresa não se encerre. Vejo que depois da pandemia, o boom de empresas que acabou fechando, que não tinha condições de se estruturar, porque não tinha um gestor, um administrador ali, foi gigantesca. Então a gente já consegue estabelecer, faltando, vai ser alguém da família. Não, vamos contratar uma pessoa de fora, especialista nessa área, que vai conseguir manter essa empresa. Isso já fica estabelecido antes, fica estabelecido desde o começo. Todos já sabem a regra do jogo no começo. Então eu acho que nada melhor do que ter as claras do seu negócio, do que deixar para ver só no futuro. Você falou uma palavra agora, dentro da sua explicação, que é governança. Sim. E eu vou transformar essa palavra em uma questão, né? Da importância para uma empresa de pequeno, médio porte, investir nisso que você falou, governança e a cultura empresarial. Mais um ponto que, assim, as pequenas e médias empresas, elas enxergam que a questão da governança está muito distante da realidade de vida delas, quando deveria estar muito próxima. Porque a maioria das empresas também são formadas por familiares. Você vai montar, às vezes, um MEI, ou você vai construir uma empresa com um sócio, um amigo seu. Então, o primeiro ponto é sentar e discutir valores. O que é governança? A governança são o que vai regir aquela relação. Então, nós vamos colocar ali, desde formas de contratação, qual é o perfil de funcionário que eu quero para dentro daquela empresa. Essa semana eu atendi um caso muito curioso. Era uma empresa, assim, ela já está consolidada há anos, começou assim, pequenininho, e foi começando, contratando, fazendo assim, não tinha uma regra para contratar, não tinha critérios ali eu quero de qualificação para o meu funcionário. E ela falou, Júlia, olha, eu comecei pequeno, mas eu preciso virar a chave do meu negócio para o meu negócio crescer. E falta cultura na minha empresa, falta a missão da minha empresa. Então eu sentei com ela e falei assim, olha, a gente vai ter que traçar aqui o que você quer, qual é o tipo de profissional que você quer, porque ter cultura na sua empresa, valores na sua empresa, ela vai te trazer inúmeros benefícios, desde não ter uma rotatividade de funcionários, porque aquelas pessoas elas estão com o mesmo foco que você na empresa, elas querem que a empresa cresça, você cria critérios para uma promoção daquele funcionário, até mesmo um plano de cargos, então a pessoa, novamente, ela já entra ciente de como vai funcionar o negócio, qual é a cultura e também, assim, eu vejo que a relação empresário e funcionário, ela fica mais clara porque as partes elas estão alinhadas ali no qual é o valor da empresa. Eu realmente quero fazer parte desse grupo? Eu me adequo à estrutura que essa empresa criou? Sim, então você vai ter uma continuidade maior de funcionários mais felizes e com certeza você vai ter uma prestação de serviço muito melhor.
E isso não é só para as grandes empresas, a gente consegue trazer esse planejamento, essa governança para uma empresa que está crescendo. Como eu disse, ninguém que começa a empreender quer ser pequena, as pessoas só querem crescer. Então, para crescer, não perder funcionário, crescer de forma estruturada, a gente precisa desses elementos. Nós falamos agora há pouco da questão aí do planejamento sucessório, empresarial, dentro da empresa familiar e tudo mais. Eu quero, nosso tempo está acabando, mas dá tempo, mas ainda temos tempo para falar da questão do planejamento financeiro, que tem tudo a ver com o que você disse agora, que a empresa é pequena, mas vai crescendo tudo de forma descontrolada, vamos assim dizer. Sim. Então, falarmos um pouco aí da importância do planejamento financeiro para justamente o crescimento da pequena e da média empresa. Sim. O planejamento financeiro, ele, às vezes, para nós, ele é um pouquinho, não quero dizer básico, mas as pessoas elas têm que enxergar que, assim, eu abri um MEI ou eu abri uma empresa. Aquela empresa, ela tem a personalidade jurídica dela, tem ou não tem nos critérios do direito, mas ela é diferente do meu CPF. Então, o que eu recebi, o que eu estou investindo, o que eu vou receber de lucro daquilo, ele faz parte da empresa. Então, eu vejo que, assim, muitos pequenos e médios empresários, eles acabam confundindo as contas ali. Então, faltou um dinheirinho ali na minha pessoa física, eu vou lá e pego um dinheirinho da pessoa jurídica. E o que isso acarreta? Você vai estar descapitalizando o seu negócio. Então, assim, o primeiro passo que eu digo, você, microempresário, empresário, até empresários grandes, você tem que diferenciar o seu caixa. Então, um caixa é pessoa física, outro caixa é pessoa jurídica. Você tem que ter recursos para poder investir nessa empresa. Então, embora você esteja tirando lucros dela, eu também preciso sobreviver. Vamos estabelecer que você vai ter um prolabore, ou seja, eu vou estar recebendo pelo trabalho que eu prestei. Mas eu ainda quero investir um pouquinho mais em mim. Ok, mas a gente tem que ter uma gordurinha para investir na empresa, porque senão a empresa vai ficar estagnada. Então, eu tenho que ter ali, né, o meu capital de giro, tem que ter uma gordurinha ali para manter despesas fixas. É sempre importante, assim, uma das coisas que eu falo para esses empresários em crescimento, mantenham despesas fixas baixas. Por quê? Você não vai se assustar, às vezes, nessa onda que é o empreendedorismo. Às vezes você está aqui, outras horas você vai estar ali, então você sempre vai contar ali, despesas básicas, o valor mínimo possível para você manter aquele negócio, o restante é o seu prolabore, o restante é que você vai investir naquela empresa e que vai fazer aquele negócio girar. Muito importante, principal dica de todas, não misturem o seu dinheiro. Já trate a sua empresa como grande, porque se você começar tratando ela como pequena, misturando tudo, lá na frente ela vai ser uma grande bagunça. De pequena empresa passa a ser, como você mesmo disse, eu gostei, uma grande bagunça e não uma grande empresa. Nem o contador entende, ele fica lá, ele fala, mas cadê o dinheiro? Tava aqui, como que você colocou para cá? E aí o negócio não cresce mesmo. É isso aí. É excelente essas dicas, né? essas questões. Mas, infelizmente, a gente chega aí ao final do programa. Doutora Júlia, agradeço muito sua presença, suas colocações, suas explicações. Contribuíram demasiadamente com os nossos telespectadoras, as nossas telespectadoras. Já fica o convite para que volte aqui para a gente debater aí, continuar falando das empresas. Muitíssimo obrigado. E eu agradeço principalmente o nosso telespectador, a nossa telespectadora, pois o nosso programa é feito, pensado para vocês. Muito obrigado e até o próximo.